seguinte, né? A Petrobras envolvida nessas análises a respeito da governança, depois de ter comunicado ao mercado uma sugestão, né? Uma possibilidade de mudança na indicação do alto escalão. Claro que seguindo a lei das estatais, ou pelo menos um entendimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a Petrobras sinalizando que estaria seguindo essa determinação da lei das estatais. Além disso, toda aquela situação envolvendo questões dos dividendos, né? Aquela regra para os dividendos também sendo colocada ali no radar dos investidores. Mas justamente o que acabou pesando sobre, caiu bastante, que tem caído bastante, abaixo dos $90, já está sendo negociado a $88,7 o barril, chegou aos $87 o barril do petróleo Brent no cenário internacional, e isso acabou trazendo um pouco de peso. Por que o petróleo estava com essa dinâmica, né? Todo mundo esperando uma movimentação para cima do petróleo, com possibilidade de escalada do conflito lá no Oriente Médio, ou de repente até mesmo o conflito sair das fronteiras de Israel e da Palestina, da faixa de Gaza, contaminar outros países, mas essa perspectiva acabou ganhando um pouco de arrefecimento nessa terça-feira, os analistas vendo a possibilidade desse conflito não ganhar tanta escala, pelo menos a leitura do momento, e o petróleo no cenário internacional ganhou esse respiro para baixo, né? Ganhou essa movimentação de queda, o WTI já sendo negociado aos $83 o barril, o Brent $88 o barril. Claro que isso pesou para as empresas ligadas ao setor de petróleo, a gente viu inclusive a própria Petrobras chegar a tocar o patamar negativo, além disso outras empresas também no negativo, PetroRecôncavo, Enalta, e perdeu um pouco do fôlego também Prio e 3R Petroleum, tá? Mesmo com 3R Petroleum tendo toda aquela movimentação ainda, né, de Goldman Sachs, a gente vem falando dia após dia de movimentações de Goldman Sachs sobre 3R Petroleum, e hoje, mais uma vez, a gente teve notícias sobre movimentações a respeito de participação acionária, atingindo quase 5% da companhia, o Goldman Sachs. Essa é a movimentação no setor de petróleo com a Petrobras, que estava bastante na expectativa para saber como que seria, né, o peso da Petrobras hoje no Ibovespa, se continuaria aquele movimento de 2 pregões consecutivos de queda, tanto na sexta-feira quanto ontem mais aprofundado por causa daquela comunicação a mercado. Acontece que Petrobras ganhou um respiro, ganhou um fôlego, mesmo com o cenário adverso do petróleo, e também ajudado o Ibovespa com a movimentação positiva de Vale. O minério de ferro ficou bastante em alta na madrugada lá nos portos chineses, a Vale já ganhando mais de 2% de valorização, R$ 63,88, com Petrobras e com Vale no patamar positivo, a gente vê o Ibovespa tentando, né, sustentar essas altas. Mesmo que em algum momento ali o Ibovespa chegou quase a zerar os seus ganhos, quase chegou no patamar mais baixo do dia de hoje, mas não, manteve essa perspectiva positiva. O Ibovespa que chegou a operar acima dos 114 mil pontos, nesse momento 113.232 pontos. O que está trazendo, né, uma perspectiva aqui para o Ibovespa? A gente vê empresas mais ligadas ao setor de sucro energético, né? Depois de toda aquela movimentação, falando do vice-presidente, ministro da Indústria, falando da possibilidade de aumentar o percentual de etanol na gasolina, isso foi ontem, mas trazendo hoje ainda uma repercussão positiva sobre Raízen, sobre Cosan e outros ativos do setor também. A gente vê disparando nos últimos instantes a própria VEG, né? A VEG que não figurava entre as maiores altas do Ibovespa, agora já está subindo mais de 3%, depois de uma notícia, né, de que estariam recomendando acabar com shorts em VEG por conta do resultado que sai nessa semana. Temporada de resultados, inclusive,
que vai começar logo após o fechamento do pregão e deve movimentar bastante as expectativas dos investidores, com vários ativos em várias empresas e a gente monitorando. Hoje começa aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos já está acontecendo há um tempo e hoje grandes empresas, né, Google, né, a famosa Alphabet e também a Microsoft divulgando seus resultados depois do fechamento do pregão, a gente fica acompanhando. Tem uma movimentação interessante, né, que mesmo com o fechamento da curva de juros aqui no Brasil, mesmo com o arrefecimento da curva de juros lá nos Estados Unidos, a gente vê algumas empresas também sensíveis, né, a esse indicador caindo, né? Magazine Luiza, Casas Bahia, algumas empresas do setor de construção, como a própria Ezetec, além de empresas também ligadas ao setor educacional, seguem em queda. Talvez uma realização depois de um respiro de ontem, né? Ontem algumas dessas empresas até experimentaram algumas altas e hoje já volta, né, a certa tensão. Claro que o setor de varejo está bastante pressionado, tem bastante notícia de cautela sobre o setor de varejo e especificamente sobre Magazine Luiza, a gente viu a própria Luiza Trajano, né, dona do Magazine Luiza, falando a respeito, até tipo um recado para o mercado financeiro, falando que o mercado gosta de bater em Magazine Luiza porque eles sempre privilegiaram e gostam de ter lojas físicas e que talvez não seja a perspectiva do que o investidor de varejo tem como objetivo, né? E até mesmo olhando para os pares, olhando até mesmo para alguns concorrentes que entraram nesse meio do varejo aqui no Brasil, principalmente os competidores internacionais, que abdicaram, né, de toda e qualquer loja física e só investindo em e-commerce e que talvez não é esse o perfil de Magazine Luiza. Luiza Trajano mandando o recado para os investidores de Magalu. Mas não é só Magalu, né? A gente falei, Casas Bahia, outras empresas do setor de varejo também, né, tendo um dia um pouco mais desafiador. Além disso, figura ali naquele meio Suzano, né, que já vem de alguns pregões consecutivos de queda, mesmo com uma alta durante o ano, mesmo com um reajuste à vista aí do preço da celulose, da tonelada da celulose no cenário internacional, com uma possível maior demanda, inclusive da China, por papel e celulose, Suzano segue em queda, mais de 4%. E aí talvez entre a dinâmica do dólar, o dólar que chegou a operar abaixo dos R$5 hoje, né? 4,99 bateu o dólar hoje, algo que não se via ligeiramente desde ontem, mas consistentemente desde o mês passado, desde o dia 27 de setembro, que a gente não tinha consistentemente o dólar abaixo dos R$5, lá na casa dos R$4,99, R$4,98. Hoje chegou, né, nos R$4,99, está na maior parte do dia nesse patamar e se durar mais um pouquinho essa queda aí, talvez fecharemos abaixo dos R$5. Que momento, né, para o real se valorizando frente ao dólar, e é claro que a gente vai conversar sobre isso com o Marcos Saravalli daqui a pouquinho. Falando nele, claro que já está por aqui para a gente bater um papo, para a gente começar essa nossa conversa no BMC Market. Marcos Saravalli, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer. Bem-vindo, muito obrigado. Estarmos aqui. E aí, tudo em ordem? Tudo em ordem, bem melhor agora, né? Com a sua chegada aqui e com esse espetacular preâmbulo aqui, né? E essa espetacular introdução nessa market especial de hoje. É muito especial o market, Saravalli. Eu quero começar pelo último destaque do preâmbulo. Esse dólar abaixo dos R$5. Que coisa, hein? Um movimento que a gente já não via há um tempo. Algumas pessoas, depois que rompeu essa barreira dos R$5, algumas pessoas falando, poxa, tá complicado o cenário para o real, o dólar está se valorizando não só frente ao real, mas sobre toda a cesta, né, de moedas, o dólar tem se valorizado, tem ganhado força, tem ganhado tração, e o real ficando para trás, mas se valorizou, né? R$4,99, batemos novamente essa barreira e chegamos lá. Um patamar de R$5 voltou mais uma vez, e aí o economista, analista tentando acertar o momento certo de comprar dólar, vender dólar, mas quem vai acertar esse ano
provavelmente é aquela pessoa que não fez nada, né? Ou tomou pouca decisão. Né? Deve ser, talvez, esse patamar próximo de R$5 é o que prevaleça, pelo menos, essa expectativa. Mas no curto prazo a gente fica com dúvida, né? A gente viu uma tendência de valorização do dólar em relação a diversas moedas no curto prazo, depois que a gente teve aquele movimento de abertura nas curvas de juros nos Estados Unidos. E se de fato a gente começar a sinalizar algum arrefecimento da curva de juros lá fora, norte-americana, a gente vai ver aqui o nosso real talvez continuando seguindo essa tendência. Eu acho que mais do que isso, a gente precisa entender também, talvez que a gente possa terminar esse mês de outubro, novembro e dezembro com uma expectativa para o ano 2024 melhor, né? Mostrando talvez que o investidor estrangeiro, lógico, está vindo para cá por conta dessas altíssimas taxas de juros nos nossos títulos públicos, né? Não é nenhum lugar do mundo, ou pouquíssimos lugares do mundo que a gente tem um título rendendo 5%, 6% acima da inflação ao longo dos próximos anos, né? Lembrando, pessoal, a gente está falando de 5%, 6% nos Estados Unidos, nominal, né? Não é 5%, 6% acima da inflação. Só o Brasil que a gente tem 5%, 6% acima da inflação ao longo dos próximos anos, que é o que rentabiliza o nosso título. Então, na medida que esse arrefecimento, essa redução da aversão a risco vai se concretizando, a gente vai vendo esses recursos voltando um pouco para o Brasil. Tomara que a gente feche um ano, né, num patamar um pouco mais baixo, né, de real, né, desse câmbio, sinalizando que o investidor estrangeiro está voltando a tomar suas posições aqui no Brasil. Seja uma posição realmente de curto prazo, mas a gente entra já em 2024 um pouco mais otimista. E lembrando também o efeito, acho que principal também, é o efeito cascata na inflação, né? Com um dólar mais baixo, a gente tem menores preocupações e que é o que eu tenho reforçado aqui toda semana. A gente já viu o Boletim Focus revisando para casa aí do 4,6, 4,65 a inflação para esse ano de 2023. Né? Se o câmbio continuar trazendo esse arrefecimento, talvez a gente continue tendo revisões para baixo, algo mais próximo de 4,6 ou até mesmo abaixo. Pode ser uma boa notícia, né? Até como a gente está vendo hoje, lógico que a gente aqui é acionista de Petrobras, investidor de Petrobras, só se fala de Petrobras, mas petróleo para baixo é uma boa notícia, né? Porque trouxe muita preocupação desde os primeiros, vamos dizer assim, informações, né, do conflito no Oriente Médio e começou a se desenhar os piores cenários possíveis, que, na minha opinião, ainda são possíveis, mas no curto prazo parece ser pouco provável, né, em relação ao petróleo. Então isso também alivia um pouco as decisões de políticas monetárias que a gente vai ter daqui a pouquinho ao redor do mundo, né? Então acho que essa é uma boa notícia desse petróleo um pouco mais baixo, né? A gente acionista de Petrobras não gosta, de PetroRio não gosta, 3R não gosta, mas é uma boa notícia para o mundo todo, uma inflação menor também. E os outros ativos estão na carteira para isso. A gente está vendo uma série de outros ativos, né? E aí aqui no GC, aqui na manchete está falando em Bovespa volta a subir marginalmente, né? Mas a gente precisa realmente entender que a volatilidade, a aversão a risco está no ar ainda por conta de todos esses fatores, né? Então, temos diversos motivos, mas vamos ver se a gente consegue sustentar esse dólar um pouquinho abaixo dos R$5, pelo menos daqui até o final do ano. Pode ser uma boa notícia para todos os setores. E lembrando, para quem é exportador também não é um dólar tão ruim assim, né? O exportador sempre fala, não, Marco, eu quero R$6, R$7, mas também é muito ruim para a economia, ninguém vai sair ganhando com um câmbio tão desvalorizado assim. Só o exportador. Só o exportador, né? Mas também geralmente o exportador, pelo menos uma parte deles, né? Ele não faz só exportação, né? Ele tem uma parte que fica no mercado interno, né? Sim. E também a gente precisa entender os impactos que isso pode trazer, por exemplo, na inflação. Então o exportador ele fala assim, não, mas eu estou ganhando dinheiro na exportação. Beleza, mas a inflação, se ela disparar, o reajuste do seu custo, do seu funcionário, né, reajuste salarial, tudo isso vai estar em relação à inflação local. Então, o seu custo também, será que você vai ter aumento de produtividade? Enfim, é uma questão que eu sempre discuto com os exportadores. Não existe um câmbio perfeito, ideal, né, para o exportador. R$5 já rentabiliza muito bem as exportações, né, mas é lógico que cada setor sempre quer uma taxa um pouco maior. Né, mas essa discussão, uma outra discussão, além dos economistas, com os empresários exportadores. Né? Ô Saravali, é até interessante a gente estar comentando do câmbio, né, porque no Boletim Focus, até pouco tempo atrás, foi reduzindo, chegou a 4,95, algumas expectativas dos analistas, dos economistas que respondem à pesquisa do Banco Central,
O dólar voltou para casa dos 5, 5,10 e aí revisaram de novo para perto de 5 e agora ele está, talvez, né, voltando para baixo dos R$5. Então, daqui a pouco a gente vai ser obrigado a falar aquela frase novamente que o dólar ele só serve para atazanar a vida dos economistas. Esse ano, vamos dar uma margem, vamos dar realmente um benefício aqui para os economistas, né? Vamos dizer que acertaram, né? Não foi aquela coisa, nossa, como acertou, mas também não está errando tão feio assim, né? Se for 5 e fechar 4,95, não errou tanto assim. Então, precisamos, os jornalistas precisam também dar um benefício aí para os economistas, vai. Ô Saravalli, vamos voltar a falar, claro, de Petrobras e, claro, vamos falar sobre toda essa movimentação, porque hoje a gente até trouxe, né, tá respirando um pouco, chegou até a subir mais, tudo, né, subiu mais de 1%, chegou a cair, principalmente nessa descida forte do petróleo no cenário internacional, agora já sobe 1% de novo, tá uma loucura, né, tá uma volatilidade bastante forte e acelerando os ganhos. Mas foi interessante, né, falar que o próprio CFO da Petrobras, o Sérgio Caetano Leite, ele veio a público, né, ele deu uma entrevista, ele falou a respeito dessas alterações, principalmente aquela questão em relação à reserva de capital para dividendos, né, tentando colocar uma tranquilidade para o mercado, falando que grandes empresas fazem essa reserva, que isso começou a ser preparado e discutido internamente da Petrobras, não é de hoje, já tem uma discussão lá dentro, até para trazer uma estabilidade para o mercado, trazer uma certeza para o acionista que foca muito nos dividendos, né? Então a empresa, né, tentando minimizar os impactos daquele primeiro comunicado, logo no começo do pregão, que acabou azedando bastante. Depois do mercado, no fechamento do mercado, divulgou uma nota, um novo comunicado, falando a respeito da movimentação específica para pessoas politicamente expostas em cargos de alto escalão. Hoje o CFO vem a público falar a respeito dessa reserva de capital. A Petrobras tentando fazer um controle de danos ali, né? Com gerenciamento de risco, uma contenção de danos, né? Que tentando, né? Obviamente, não estressar tanto assim. Que também é papel da empresa preservar os seus ativos. Sim, né? Quando a gente vê uma Petrobras perdendo 30 bi de valor de mercado em apenas um dia, faz parte do management da empresa tentar reduzir esses danos. Né? Exato. Mas enfim, como que você avalia, né, o fato e os desdobramentos do fato, né, os repiques do fato? Vou tentar fazer uma análise. Acho que como qualquer outra análise, a gente acaba colocando um pouco de viés e um pouco de emoção, um pouco de subjetividade. Vou tentar trazer aqui alguns fatores objetivos e assim também como foram outras decisões ao longo desse ano, tá? Então eu sei que tem muita gente, analista, economista, investidor, à flor da pele, muita gente que não tinha posição, muita gente que tinha posição, a gente acaba realmente tendo uma relação com a empresa, é uma empresa que tem toda a sua responsabilidade social, então eu vou tentar aqui trazer algumas informações para cada um concatenar, né, entender um pouco do que está acontecendo. Pessoal, qual que foi, acho que o grande recado ali no final da noite, que o mercado vem repercutindo agora positivamente, subindo quase 1%. A companhia acho que deixou muito clara que existe uma política atual de distribuição de dividendos. Em nenhum momento a companhia falou que teria alteração na distribuição de dividendos, tá? Então a política está lá, né? Foi aprovada, se fala agora no mês de julho desse ano, e é a que está vigente. Não vai ter alteração, um percentual do fluxo de caixa livre será distribuído através de dividendos, tá? Mas Marco, pode ter algum impacto em alguma distribuição extraordinária. O nome já diz, né? Quem coloca, o analista que coloca uma distribuição extraordinária na conta. Pode acontecer? Se vier, a companhia vai avaliar e vai tomar a decisão se vai fazer. Então ficou essa dúvida, né? Talvez, mas pode afetar uma distribuição extraordinária. Mas o nome já diz, é uma distribuição que você não está esperando, você não coloca na conta. Então o mercado talvez reduzindo um pouco esse risco. E acho que o principal ponto que, principalmente o diretor de governança, ele falou, pessoal, a gente precisa atender
o nosso estatuto em relação à lei. Então a gente precisa atualizar o nosso estatuto para ir ao encontro dessa atualização da lei. A gente não pode ter questões não conversando, tá? É lógico que eu vi muitas postagens nas redes sociais falando, não, mas aconteceu um rompimento no passado e a lei precisa ser exercida quando ocorreu esse fato, enfim. Mas eu, de novo, também preciso reconhecer, eu tenho preocupação, né? Eu vivi muito isso, né? Como analista, como investidor, como sócio, né? Em vários momentos, né? Eu vivi muito todo a Operação Lava Jato e eu sei bem, não só o meu dinheiro, como o dinheiro de milhares de acionistas que me ligavam todos os dias. Então eu sei bem e vivi muito bem, tenho essa preocupação e reconheço a preocupação. Agora, eu acho que foi muito feliz também a palavra do diretor de governança, falar assim, não, pessoal, o estatuto de dividendo está mantido, ninguém está falando que vai ter alteração, e segundo, a gente está fazendo uma proposta de alteração do estatuto para atender e ficar na mesma página de uma lei. A princípio, é essa leitura que o mercado está tendo hoje. Por que, Marco? Porque realmente, se fosse a leitura só de notícias ruins, vai se repetir o que aconteceu no passado, a empresa vai endividar, vai usar mal os recursos, tudo isso acho que nós, como analistas, investidores, BMC, jornalistas, a gente tem que cobrar da sociedade SA, da sociedade da empresa, a gente precisa cobrar dos executivos, na assembleia, tem fóruns para isso, né? Talvez a rede social não seja o melhor ambiente para isso. A gente precisa cobrar de falar, tá, onde está indo esse recurso? Qual que vai ser o retorno? Qual que vai ser realmente o possível conflito, né? Quem que vocês querem eleger como executivo da companhia? Por que esse conflito? Isso a gente precisa cobrar. Mas a princípio, né, também, acho que o que eu reconheço mesmo que foi uma boa comunicação ali no final do dia, sim, vamos manter a mesma política de dividendos, não vai ter alteração, tá? Então o mercado, de certa forma, reduzindo um pouco essa aversão a risco, o que a gente precisa reconhecer também como analista e investidor é que, de outro lado, a gente tem uma empresa que continua gerando muito caixa, que vai entregar um resultado muito forte agora, que ainda é negociada a múltiplos muito baixos. Com esse petróleo a $90 ou perto de $90, ainda gera muito caixa para a companhia, gera potencialmente muito dividendo. É isso que o investidor tem que tomar a decisão, tá? De novo, a decisão no investimento, né, não é única e exclusivamente objetivo, né? Não é? Se fosse 100% objetivo, a gente colocava um robô e mandava comprar e vender as ações tão baratas e caras. Pronto, não existia mais analista, não existia mais jornalismo, não existia mais opinião, né? A gente tomava decisão somente na parte objetiva. A gente sabe que investimento, assim como qualquer decisão da nossa vida, a gente sabe que tem muita emoção, muita subjetividade, né? E essa é a minha percepção. Só para a gente tentar aqui, não também, que a gente fala, deixar a oportunidade na mesa, né? O investidor que colocou esse peso muito ao longo do ano, talvez tenha deixado muita oportunidade na mesa. E, por fim, até acho que a gente conversou, se me fala a memória, com o Fabrício essa semana, outros analistas aqui, a gente tem diversas alternativas. Você pode utilizar instrumentos derivativos, você pode reduzir sua posição, você pode simplesmente ter outras ações do setor, enfim, cada um tem uma opinião, mas acho que o mercado hoje já está reduzindo um pouco dessa preocupação em relação à governança. Ou você pode simplesmente falar, Marcos, está completamente errado, e no Brasil, só para terminar com uma baita de uma provocação aqui, falar, o Brasil não está nem aí para a governança corporativa. Pode ser uma opinião também, né? Porque já que as ações sobem cerca de 1% hoje. Enfim, deixei diversas provocações aqui, né? E só para provocar mais um pouquinho, Saravali, talvez tivesse subindo mais se o petróleo não tivesse com essa forte queda. E o inverso é verdadeiro também, fora, né? Ontem foi um dia de queda, né? Quanto da componente governança, quanto da componente petróleo para aquele dia especificamente, né? E o inverso verdadeiro hoje. As tempestades quase que perfeitas, ou pelo menos algumas tempestades, né? Para a gente tentar colocar na conta aqui o quanto é de uma coisa, o quanto é de outra. Só fazer um último aditivo aqui, complementar a minha preocupação. Acho que onde que a gente tem que ter preocupação, pessoal? Quando vem a companhia falando assim, Marco, eu vou investir na Venezuela. Eu acho que é aqui que mora a preocupação, que a gente está discutindo muito pouco. Por que isso? Porque isso a gente pode ter uma baixa taxa de retorno. Isso impacta o seu dividendo. E isso impacta o valor da ação no longo prazo. Então essa é a minha preocupação, que a gente está discutindo muito pouco. É lógico que a gente aqui nas redes sociais acaba falando muito sobre a informação muito quente, enfim, acaba fazendo polêmica. Não, a gente precisa entender o seguinte, realmente vai investir na Venezuela?
vai ter retorno, né? A gente tem alguns países que a gente investiu que a gente nunca recebeu R$1, está até hoje para receber retorno, né, do nosso capital empregado. Vai ter retorno, justifica. Pô, a gente tem uma margem equatorial aqui, a gente tem um pré-sal. Quantos ativos a gente não tem aqui no Brasil? Então, eu acho que tem muito maiores preocupações que a gente, como investidor, analista, jornalista, a gente deveria estar cobrando a companhia. Falou, por que fazer isso agora, né? Temos outras preocupações, eu acho que além desse ponto, né? E espero sempre, como qualquer ser humano, também que a gente, todos nós, né, executivos, atuais executivos, sociedade, CVM, né, BMC, todo mundo a gente também aprenda com o passado, né? Acho que a companhia não vai passar um recado, simplesmente carimbar e falar assim, eu vou repetir o passado que foi nossa provocação ontem, né? A companhia também está querendo mostrar, que eu aprendi também com os nossos erros do passado. Pelo menos essa foi a minha interpretação, né? Saravalli, rapidinho antes da gente ir para o break, porque você comentou de margem equatorial, o próprio CFO, né, Sérgio Caetano Leite, falou que a companhia se reuniu com instituições chinesas para buscar financiamento, né? E acredita que a China, ou os investidores chineses, ou empresas chinesas, devem ajudar nesse financiamento da exploração da margem equatorial, das águas profundas da Petrobras. A gente tem visto muita aproximação, né, da China aqui em negócios brasileiros, não especificamente Petrobras, mas vários negócios brasileiros, e a Petrobras buscando esse elo aí, buscando essa parceria com a China para a exploração de águas profundas. Só para deixar essa pitada aí de... Não é uma provocação, é um fato, né? O próprio CFO falou que houve essa conversa. Então, só para deixar o fato aqui. Provavelmente a gente vai ter que passar por um movimento de reestruturação, né? Enfim, procurar financiamentos. Mas o grande desafio desses projetos é que são financiamentos de altíssimo risco e de muito longo prazo, né? Quando que se dará o retorno desses financiamentos? E aí, usualmente, a gente acaba... Porque uma segunda discussão que a gente pode ter é mas Marco, estamos procurando capital chinês, né? Os Estados Unidos também são financiados por capital chinês. O mundo inteiro é financiado por capital chinês. A gente precisa procurar encontrar um capital bom, líquido, né? Ou seja, que tenha uma boa capacidade de volume, de financiamento, né? E que seja alinhado com longo prazo, né? E aí sim, a China pode ser uma das opções, também não acredito que seja a única opção, né? Mas pelo seu tamanho e posicionamento estratégico, a China pode ser um parceiro para financiar essas operações aí na margem equatorial. Boa, pode ser e já está em conversas aí para instituições chinesas ajudarem nesse financiamento de exploração de águas profundas. 2h59. BMC Market agora vai para um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, também no Profit da Nelogica, no nosso portal bmcnews.com.br e claro, na Pay TV, você que nos acompanha sempre aqui no BMC Market, continue com a gente porque voltaremos daqui a pouquinho. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multi-family offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos.
A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo. Estou monitorando, né, essa alta do Ibovespa, estava subindo até quase 1%, agora há pouco 0,8%, voltando aí para o patamar dos 0,59% de alta, 113.450 pontos. Uma movimentação importante aí depois de vermos 5 pregões consecutivos de queda aqui no Ibovespa. Inclusive, Marcos Saravari, na sexta-feira a gente comentava aqui a dinâmica do Ibovespa, né? Caiu 0,74%, mas teve um evento ou uma notícia importante. Investidor estrangeiro sacando quase 2 bilhões do Ibovespa na sexta-feira. Foi vencimento de opções, justamente, muita movimentação, né? Muito movimento de volume financeiro aqui no Ibovespa, mas sacou, né? 1,9 bilhão de reais. O investidor estrangeiro não está querendo muita coisa com o Brasil, com o cenário externo do jeito que está, né? Vamos ver hoje, né? Com esse câmbio aí, né? Medida daqui a pouquinho. Qual que é a percepção do investidor? E depois também dessa informação da Petrobras. Ficou dúvida, né? Ontem até que a gente falou, né? Petrobras, a princípio, gringo entrou vendedor, né? Saiu com um resultado forte na venda. Vamos ver daqui a 2, 3 dias qual que vai ser o resultado dessa segunda-feira com esse evento da Petrobras. Ontem saberemos amanhã, né? O dado de ontem saberemos amanhã. Exatamente. O de sexta-feira foi 1,9 bi. Tá positivo no ano ainda, mas ainda, né, daquele jeito, mais saques, vários saques, né, ao longo dos últimos dias. E quando entrou 190, 330, não vem com muito ânimo o investidor estrangeiro. Só para um giro de curto prazo. Só para um girinho, só para algo rápido, um caso de verão. Vamos falar com o Gabriel Duarte agora, nosso convidado, ele que é analista da Ticker Research, já está aqui conosco. Gabriel, bem-vindo aqui ao BMC Market. Muito boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde a todos os nossos telespectadores aí. Vamos tentar contribuir um pouquinho com o ótimo conteúdo que vocês produzem. Valeu, obrigado. Gabriel, estava até comentando com o Saravalli aqui nessa expectativa dos movimentos com um investidor estrangeiro saindo, né, do Ibovespa, tirando seus recursos aqui do Brasil. Mais um dia, né, mais uma vez a gente tem visto a lista, né, das saídas quase maior do que a lista das entradas, e isso tem trazido um certo pé atrás, né? Não hoje, não ontem, mas ao longo de um bom tempo já a gente tem falado dessa movimentação e dessa falta de apetite do estrangeiro pelo nosso Ibovespa. Essa falta de movimentação, essa falta de fluxo que acaba tirando um pouco, né, do ímpeto aqui para a gente. Como é que você está vendo essa movimentação? Como é que você está vendo esses baixos volumes, essas baixas movimentações nos ativos? O que isso está trazendo de consequência aí na sua percepção para os ativos aqui no Brasil? Bom, tudo isso está sendo muito puxado por causa do yield dos treasuries lá nos Estados Unidos, né? Como a gente está tendo uma migração ali para a segurança ali naquela região, né? A gente tem ainda ameaça de inflação, ainda aqui no Brasil também, que claro, embora esteja mais controlado, o Banco Central esteja baixando juros, lá a situação não está tão clara e nem tão confortável para o Fed. E também para os agentes de mercado como um todo, né? E por isso o mercado acaba penalizando os ativos de risco, as ações,
até os REITs também, por exemplo, puxando mais os recursos para a renda fixa. Nesse movimento todo, acaba que tira um pouco de liquidez do mercado, então fica muito difícil acontecer novas emissões de IPOs, por exemplo, as ações subindo, embora a gente vá ter agora a divulgação do terceiro trimestre, né? Inclusive as Big Techs devem soltar seus resultados agora nos próximos dias aí. Isso pode acabar animando um pouco o mercado, mas eu percebo ainda que o mercado está muito apreensivo com essa dinâmica por lá. Aqui no Brasil também isso acaba sendo agravado por causa do nosso contexto político, que cada dia surge um ruído novo, uma polêmica nova, que faz com que o investidor prefira realmente a segurança do mercado de renda fixa americano e também os nossos juros, né? Hoje os juros deu uma arrefecida e deu um descanso, digamos assim, para os ativos de risco, mas o nosso DI aqui também está bem pressionado e, na minha opinião, é justamente por essa questão, assim, esses ruídos que vêm surgindo internamente ainda, além, claro, do diferencial de juros aqui do Brasil, né? Lá no ZEUA, quando você tem, nos Estados Unidos, quando você tem o juro aumentando e o nosso juros aqui começa a cair, acaba que esse diferencial não fica mais tão atrativo para o investidor aplicar o seu recurso aqui para ganhar um pouco mais, né? Então ele acaba preferindo ganhar um pouquinho menos na renda fixa lá, mas ter uma segurança maior do que aqui. Eu acredito que, na minha percepção, seja isso. Ô, Gabriel, até somando muito boa tarde, somando essa informação que você passou, e a gente está vendo esse câmbio nosso aqui, querendo seguir, pelo menos no curto prazo hoje, uma tendência de valorização. Como é que você vê? Já é uma mudança de perspectiva, de arrefecimento da curva lá fora, ou tem algum fator local aqui que estamos surpreendendo positivamente? Como é que você vê esse movimento de câmbio, né? E o que isso pode trazer, isso pode sinalizar? Será que o investidor comprando Petrobras, enfim, o que pode ser nessa tendência de valorização do nosso real aqui no curto prazo? Bom, Marco, aqui eu não acho ainda que o cenário está tão claro, tá? Assim, só deixando claro que eu não sou especialista em câmbio, se tiver algum especialista aí acompanhando, espero que perdoe caso eu cometa alguma gafe aqui. Mas assim, o câmbio ele vai responder diretamente a essa demanda e oferta que vem no país, né? Então, se a gente tiver uma entrada maior de recurso, o câmbio vai cair e vice-versa, né? Vai acabar subindo quando houver uma retirada maior. Hoje, pelo menos, o dólar deu algum respiro. E o ativo de risco aqui no Brasil, né, o IBOV e as ações acabaram subindo um pouco mais, o juro também deu uma reduzida. Eu acredito que isso é mais uma dinâmica assim, que o estrangeiro está enxergando o Brasil como talvez não tão arriscado assim. Tá? Na minha percepção, não dá para a gente pegar pelo menos um dia de fluxo ou poucos dias de fluxo e tomar uma decisão em cima disso. Eu acho que ainda tem algumas coisas aí que não estão tão claras. Por exemplo, a gente tem ainda a questão do fiscal, né? Saiu recentemente aí que o Brasil acabou arrecadando menos no último mês aí, em relação a impostos, e isso acaba complicando o lado fiscal do país. Claro, em algum momento isso vai repercutir, se a meta lá de dívida que o Haddad prometeu no começo do ano não for cumprida. Então, assim, eu acho que não está tão fácil ainda o cenário. O estrangeiro, ele está ali, ele está entrando no avião, mas sentando perto da porta, né, na minha percepção. Então, qualquer coisa que acontecer, ele vai correr de volta para lá e tal. Então, eu não gosto muito de balizar assim, apenas esses movimentos de curto prazo. Ô Gabriel, a gente tem visto, né, esse movimento, cenário doméstico aqui bastante desafiador, sofrendo bastante por conta dessas movimentações que a gente está vendo lá fora. A curva de juro, por mais que o juro esteja baixando, a curva está mais alta do que antes de começar esse processo de queda aí nos juros. Muita gente tem buscado, né, algumas empresas, alguns setores um pouco mais defensivos. E você, a gente sabe que cobre o setor elétrico, que tende a ter um pouco mais de previsibilidade, tende a ter um pouco mais de tranquilidade para os investidores que não gostam muito de todas essas oscilações. Mas eu estava até monitorando aqui, né? No ano a gente vê algumas empresas até desempenhando bem, né? Ganhando 20 e poucos por cento, outras já perdendo praticamente 20%, que é o caso da própria Eletrobras. No mês praticamente todas as empresas estão no negativo. E até mesmo essas empresas um pouco mais previsíveis acabam sofrendo também com essa dinâmica que a gente está conversando aqui. Como que você está avaliando, né, os impactos para o setor? Como que você está avaliando as discussões a respeito desse setor aí, por gentileza?
Sim, claro. No caso da Eletrobras é um caso um pouco particular, né? Porque no começo do ano começaram alguns ruídos ali, algumas discussões de que a Eletrobras, perdão, ela seria reestatizada pelo governo, que essa privatização não valeu. E claro, o mercado não é bobo, né? Ele sabe que se de fato a parte política quiser, eles podem acabar conseguindo talvez fazer essa reestatização. Embora, claro, existam cláusulas, existam uma série de processos aí que inviabilizem isso e tornem cada vez mais difícil. Eu não acredito que isso vá acontecer, mas cria ruído no mercado, né? O mercado para olhar assim e fala, poxa, será que essa ação aqui é realmente tão segura? Será que essa empresa é realmente tão segura e vai gerar o resultado que eu estou esperando daqui para frente? Então, o caso da Eletrobras ele é um pouco particular e isso faz com que a empresa fique muito barata quando você projeta e você olha ela um pouco mais para frente, né? Conforme forem acontecendo os PDVs da empresa, ela for ajustando ali o seu portfólio de ativos, ficando com os ativos mais rentáveis e desfazendo daquilo que não faz tanto sentido assim, ela vai acabar convergindo ali para o preço justo e eu acredito que tem um bom upside, tá? Só tem que ser avaliado com calma se cabe na carteira dos investidores. E no restante do setor, eu acho que essa redução aí que a gente viu, essa queda no preço das ações, ela é mais porque no começo do ano, pelo menos até o começo do segundo semestre, o mercado acabou aproveitando algumas oportunidades em small caps que estavam muito baratas. Por isso que a gente viu aí empresas subindo mais de 50% nesse período, e como estava tudo muito barato, eles acabaram, os grandes investidores acabaram tirando o recurso das empresas mais seguras, né? Ali no final do ano passado, com a questão política, os grandes investidores pegaram os recursos e correram mais para as empresas mais seguras, né? Grandes fundos, grandes gestores, acabaram aplicando em empresas que não teriam uma volatilidade tão grande, que é justamente o setor de saneamento, por exemplo, e o setor elétrico, né? São mais previsíveis, você tem um pagamento de dividendos mais perene, que acaba trazendo um custo de carrego melhor. Então, naquele momento, se você for observar, as ações caíram, mas caíram menos do que outros setores, inclusive as small caps, que são mais arriscadas. No primeiro semestre desse ano, já aconteceu o movimento inverso, os investidores saindo das empresas mais seguras e correndo para as empresas com maior risco em busca de maior retorno e, de fato, puxou muito as ações para cima. Então, a gente teve aí um primeiro semestre bem satisfatório. Agora, no segundo semestre, o cenário já se inverte, né? As smalls acabaram ficando um pouco de lado, digamos assim. Ainda tem um bom crescimento pela frente aí, mas a bolsa toda acabou ficando bem barata. E o setor elétrico já ficou um pouco mais de lado e até caindo também. Então, na minha visão, os investidores estão com um pouco mais de apetite ao risco ainda, pelo menos por enquanto, tá? Boa. O Gabriel, uma pergunta que eu já fiz aqui para os analistas, especialistas em setor também de energia e utilities, é se a gente pode ter alguma surpresa negativa aí, alguma empresa impactada por conta aí da seca, principalmente na região norte do país. Em termos de custo, geração, enfim, até impactando distribuição de dividendos ou não, né? Como é que você vê as empresas listadas, se podem ter algum impacto, sobretudo agora no resultado do terceiro TRI, em relação ao que a gente está vendo, né? Os patamares muito baixos de alguns rios na região norte do país. Boa, Marco. Na minha visão, eu não tenho tanta certeza agora de cabeça quais são as empresas que estão mais expostas àquela região, mas eu vejo que a Eletrobras, se não me falha a memória, vai sofrer um pouquinho, tá? Mas eu não vejo nada muito relevante, pelo menos não nesse primeiro momento. Peço perdão se me falhou a memória e eu acabei esquecendo alguma empresa. Boa. Gabriel, tem outro ponto sensível, né? Além, claro, das questões climáticas, a gente sabe que está toda uma discussão a respeito da reforma tributária e possíveis impactos também no setor elétrico, né? Os investidores estão monitorando isso de perto. Quais as consequências, quais as implicações de uma alteração ou, de repente, alguma modificação na questão tributária para essas companhias que possa trazer alguma sensibilidade ali para o investidor, para as próprias empresas, né? A gente sabe que vai ter uma ampla discussão, mas o foco também está nessa questão do setor elétrico com as companhias, né? Com essa reforma tributária. Como que você está vendo e acompanhando toda essa discussão? O que pode ser um ponto aí de atenção em toda essa discussão? Certamente, tá, essas empresas elas vão sofrer, mas eu vejo que esse aspecto da tributação, das mudanças que vão acontecer, elas não vão afetar somente o setor elétrico,
né? Elas vão afetar basicamente todas as empresas, tá? A maior parte delas. As implicações que eu vejo que vão acontecer e que a gente precisa ficar de olho é em relação aos dividendos, principalmente. Quem investe nas empresas do setor elétrico, via de regra, gostam dessas empresas por causa da sua perenidade, né? Da sua distribuição de proventos ali regularmente, e a depender da forma que isso for impactar essas empresas, elas vão acabar tendo ali uma redução, pelo menos na periodicidade de pagamento e na forma de pagamento também, né? Se vai ser via juros sobre capital, se vai ser sobre dividendos, como recompras, e assim, quando você tem uma empresa que você investe basicamente porque ela paga dividendos e ela deixa de pagar dividendos ou reduz esse dividendo, isso acaba sendo bem prejudicial, né, para o preço das ações em si. Então pode acontecer aí, tá, a gente tem uma certa volatilidade em relação a essas empresas. A gente tem que ficar de olho ainda como é que vai ser essa implicação com mais detalhes, tá? Mas por enquanto eu acho que é importante a gente só acompanhar de fato e entender como vai ser a implicação e quais devem ser as empresas mais afetadas. Gabriel, até falando de empresas, acho que até que você acompanha mais de perto aqui, eu estou dando uma olhada aqui na Taesa, né? Que é uma empresa super previsível, enfim. Mas olhando aqui até para o desempenho das ações, as ações chegaram a ser negociadas recentemente ali perto do patamar de R$37 e voltando um pouco. Mas historicamente a Taesa é sempre aquela empresa muito boa que sempre o analista fala que está muito cara, né? Como é que é a sua opinião? Será que voltando aqui nos R$33 pode ser um bom ponto de compra? Se você tem expectativa, resultado, mas como é que você vê o papel voltando, né, nesse patamar aqui e olhando também, acho que uma das principais características é a expectativa de dividendos, né? Como é que você tem trabalhado nos seus números em relação à Taesa? Boa, Marco. A gente tem que ficar de olho na Taesa, não só a partir desse ano, tá, mas principalmente ali após 2025. A Taesa ela é uma empresa que trabalha muito com contratos mais perenes, né? Ela trabalha com a transmissão de energia elétrica, só que ela tem alguns contratos que estão para ser renovados e esses contratos eles ainda estão no modelo antigo. Então, alguns contratos dela vão ser corrigidos pelo IGPM e outros pelo IPCA. O ponto que chama a atenção na Taesa e que a gente, como investidor, precisa ficar de olho é que esses contratos via IGPM, que são um pouco melhores, né, digamos assim, do que os contratos por IPCA, eles não poderão mais ser renovados nas cláusulas antigas. Então, se a empresa esperava, ou se, por exemplo, o investidor espera que a empresa continue com essa rentabilidade tão elevada, pode acontecer dela não continuar, porque esses contratos, se forem renovados, serão renovados sendo corrigidos pelo IPCA. O IPCA, historicamente, é um pouco mais baixo do que o IGPM, então a correção deve ser menor. Além disso, ela é uma empresa que tem alguns contratos que vão vencer em breve, tá? Ali próximo já a 2030, o que é um período que parece longo, mas quando a gente olha para as empresas desse setor, é um período até curto, né? Esses contratos eles vão vencer e pode acontecer deles não serem renovados. Então a Taesa precisa adquirir novos leilões, novos lotes de transmissão nos leilões que vão acontecer pela B3. A gente vai ter agora um em dezembro e mais um no ano que vem, né? Que são lotes aí gigantescos que estão sendo leiloados pela ANEEL. Só que o problema da Taesa nesse ponto é que ela precisa conseguir esses lotes logo para poder começar a fazer o investimento e dar tempo de, se lá na frente os contratos que ela perder não forem renovados, né? Ela conseguir repor com esses novos lotes, só que o desafio dela é encontrar uma taxa interna de retorno atrativa. A taxa interna de retorno está bem prejudicada nesses últimos leilões aí por causa da demanda. Está tendo muitos concorrentes lá nos leilões da ANEEL e isso acaba puxando a taxa interna de retorno para baixo, né? As empresas acabam fazendo lances muito altos pelos lotes e acaba com deságios muito altos, melhor explicando, e isso acaba reduzindo a taxa interna de retorno dos projetos. Então a Taesa está com a corda no pescoço aí porque ela tem que conseguir lotes rápidos com uma taxa atrativa. Será que ela vai conseguir isso? Essa é a grande questão, tá? Então, eu acredito que ela vai continuar pagando bons dividendos ainda, pelo menos aí pelos próximos 2 ou 3 anos, mas ela tem que ficar ela tem que ter uma atenção muito grande em relação ao endividamento dela, que é alto, e também de olho sempre nesses novos leilões aí para tentar agarrar oportunidades, porque o mercado não está dando muita brecha nos leilões, pelo menos não por enquanto. Pode ser que melhore agora em dezembro, vamos ver como vai ser a concorrência, né?
qual vai ser ali a perspectiva que a empresa vai ter em relação a esses novos lotes e já começar a fazer os investimentos para a construção dos que ela vencer, para poder, caso aconteça de não haver a renovação, ela ter lá na frente algum ativo para repor essa receita que ela vai perder, tá? Mas cabe destacar aqui, para quem é investidor da Taesa hoje, que ela é uma empresa de altíssima qualidade e a ANEEL, quando vai fazer a renovação desses contratos, ela olha realmente qual é o serviço que a empresa tem prestado, né? Ela tem prestado um bom serviço, tem gerado valor, tem entregue resultado com as suas concessões? Se sim, isso vai contar ponto para a sua renovação. Então, eu não acredito que esses lotes eles não serão renovados, eu acredito que sim, serão renovados, só que tem essa questão de como será feito esse contrato, tá? E claro, infelizmente é um risco que existe, né? Pode acontecer de não haver a renovação, então a gente como investidor tem que ficar de olho nisso. Mas para os próximos anos aí, inclusive 23 e 24, ela deve continuar pagando bons dividendos. Boa. Ô Gabriel, você comentou, né, sobre esse leilão e a gente até lembra todo aquele imbróglio que aconteceu no último leilão. Um consórcio acabou levando um lote bastante grande, inclusive, e aí acabou ficando com a ISA-CETEP, né, a Transmissão Paulista, isso. por conta de não atender aos requisitos necessários. E isso foi até interessante porque acabou tirando a Transmissão Paulista do leilão de dezembro. A empresa disse que não participaria porque já recebeu esse lote aí de participação. Enfim, eu queria saber, né, se foi bom para a Transmissão Paulista receber esse lote e ficar fora do leilão de dezembro e as perspectivas, né, começar a fazer esses investimentos, captação para investimentos, como que agregar esse lote na estrutura da Transmissão Paulista pode trazer melhores retornos para ela, e quais as perspectivas, enfim, desse recebimento, né, dessa conquista desse lote do leilão de energia. Sim, eu achei ótimo para a Transmissão Paulista, tá? Esses novos lotes que entraram, foram 2 na verdade, né? Que entraram para o portfólio dela, vão somar bastante, são valores bem expressivos que ela vai investir, então eu achei que foi muito sábio da parte dela já indicar que não vai participar do próximo leilão, né? Então, afinal de contas, ela vai começar a fazer os investimentos nos lotes que ela adquiriu agora, e a Transmissão Paulista é uma empresa que historicamente preza muito pela qualidade do serviço que ela presta e também dos ativos que ela tem. Então isso mostra que ela se mantém ali fiel a essa filosofia dela, digamos assim, né, de entregar serviços com qualidade. Então ela vai deixar esse período de leilão agora, pelo menos o de dezembro, ela não se pronunciou ainda em relação aos próximos, mas nesse de dezembro ela já se pronunciou que não vai participar. Então ela vai começar a fazer os investimentos nesse lote e isso vai somar bastante ao seu portfólio. O que me deixou bem satisfeito com esse movimento dela é que esse lote ele vai acabar ajudando ela a depender menos da RBSE, né, que é aquela indenização que ela recebia, que ela recebe ainda do governo por conta da MP do setor elétrico, né, que aconteceu ali em 2014, por aí. Então isso, até pouco tempo atrás, ela tinha uma receita muito dependente dessa RBSE, quando você fazia a projeção, e que vai encerrar em breve. Então vai terminar que esses novos lotes que ela foi conquistando e os próximos que ela vai conquistar vão ajudar ela a reduzir essa dependência da RBSE e vai somar o resultado da empresa. Então quando essa indenização acabar, ela vai continuar tendo um resultado ali bem interessante por causa desses novos lotes que vão entrando. Lembrando que leva ali em média de 5 anos para a empresa fazer, colocar de fato a estrutura de pé e começar a rentabilizar ela. Então deve dar bem certo aí com o prazo do final da RBSE. Ela é uma empresa de altíssima qualidade, na minha opinião, é uma das melhores transmissoras do Brasil e eu acho que vale muito a pena a gente que investe no setor elétrico, né, que gosta de dividendos, olhar para ela com calma, tá bom? Pô, só uma última pergunta aqui, Gabriel, eu estou colando aqui, porque é um papel que sempre nos pergunta, já vou aproveitar para fazer a consultoria, que acho que é um papel que você acompanha, que é Sanepar. Vem com um desempenho muito bom acumulado no ano, né? E acho que tem muitos amantes, né, de Sanepar, sempre tem aqueles seguidores. Como é que você vê esse papel, e principalmente nesse atual nível de preço, né? Parece que já vem com uma boa valorização ao longo desse ano de 23, né?
tá com uma boa valorização, Marco, e pode andar mais, tá? Eu acho que é uma empresa que tem muito para crescer ainda, tem muita melhoria para ser entregue. Ela vem das três empresas de saneamento que a gente tem na bolsa hoje, ela é uma das que está melhor colocada, na minha visão, em relação ao novo marco do saneamento, né? Ela já está ali com praticamente todo o estado coberto na água, né? na entrega de água, e na parte de saneamento e de esgoto, ela ainda tem algumas melhorias para fazer, mas ela já está bem encaminhada para conseguir isso. Então, isso vai acarretar com que ela tenha um gasto menor comparado com as outras, para cumprir ali com a meta que foi estabelecida pelo órgão regulador, né? Que ela vai ter que alcançar ali até 90% do esgoto e 99% da água no estado. A água ela já supre em 100% e o esgoto é o que falta ela fazer algumas adequações ali, mas está bem dentro do cronograma. Ela vai conseguir entregar tranquilamente o que foi obrigado pelo órgão regulador. E claro, como ela vai ter que investir menos, vai acabar sobrando o recurso no caixa dela, que pode acabar virando dividendos, tá? Infelizmente, pelo menos por enquanto, né, saiu da pauta ali a possibilidade de privatização da empresa. Então, isso é algo que seria muito positivo para ela se acontecesse, mas pelo menos por enquanto não está. E existe também uma discussão aí para agradar os amantes dos dividendos, que é da empresa aumentar a periodicidade de pagamentos, né? Hoje ela paga praticamente num único mês, por ano, né? Paga uma única vez, e está sendo discutido que ela aumente essa frequência de pagamentos. Isso aí é muito bom para o investidor que busca dividendos e até mesmo para aquele que busca a valorização, né? Que gosta de especular, de ter um retorno maior com a valorização das ações, porque ele vai acabar tendo um custo de carrego ali menor, já que ele vai acabar recebendo uma parcela do retorno na forma de dividendos. Então, Sanepar é uma empresa que eu gosto bastante, tá? Eu acho que vale muito a pena também todo investidor que gosta de dividendos, pelo menos olhar para essa empresa com carinho. Maravilha, Gabriel. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi muito bom bater esse papo contigo. Já deixando as portas abertas aí para voltar mais vezes. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Até uma próxima. Muito obrigado, pessoal. Fico sempre feliz de ser chamado e espero aí pela próxima oportunidade. Valeu! Valeu, obrigado. Gabriel Duarte, analista da Ticker Research, aqui conosco, trazendo visões importantes a respeito desse setor elétrico. Inclusive, o dia do setor elétrico na Bolsa hoje está diverso, né? Tá com um movimento, algumas empresas em alta, outras empresas em baixa. A gente falava aqui da Transmissão Paulista, né? Da ISA-CETEP, tá com queda de 1%, né? Transmissão Paulista. A gente falava de Taesa também em queda, 0,12% a Taesa, mas a gente vê Eletrobras, que a gente conversou aqui também, numa alta de 0,67%, as ações ordinárias da Eletrobras, com uma alta de 0,64%. A gente segue acompanhando toda essa movimentação aqui no Ibovespa, que permanece em alta de 0,63% neste momento. Então, uma informação importante, né? A gente segue acompanhando todos os desdobramentos do conflito lá no Oriente Médio, inclusive os Estados Unidos, eles fizeram uma resolução, apresentaram uma resolução ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas a respeito de todo esse conflito aí entre Israel e Hamas. Mas essa proposta também não foi aceita, também não passou, não foi aprovada, com um veto da Rússia. A Rússia não apoiou essa resolução proposta pelos Estados Unidos e o país sugeriu, inclusive, um texto que não foi aprovado e pretende trabalhar numa solução alternativa. Segundo o embaixador da Rússia, o mundo inteiro espera que o Conselho de Segurança faça um apelo a um cessar-fogo rápido e incondicional. E essa proposta dos Estados Unidos, segundo o embaixador russo, não vai nessa direção, portanto, a Rússia não pode apoiar essa resolução. A gente lembra, né, que qualquer resolução apresentada ao Conselho de Segurança da ONU precisa ter ao menos 9 votos a favor dos 15 países votantes e nenhum veto dos membros permanentes. Quem são os membros permanentes? Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Nenhum desses países pode usar o seu poder de veto. Portanto, mais uma vez, e pelas minhas contas aqui, a terceira resolução apresentada que não foi aprovada. A gente tinha visto a primeira resolução
por parte da Rússia não foi aprovada, a segunda resolução por parte do Brasil não foi aprovada, agora a resolução americana também não foi aprovada. Lembrando que a resolução proposta pelo Brasil foi aprovada por 12 membros do Conselho de Segurança da ONU, portanto mais do que os 9 membros necessários, mas teve o veto dos Estados Unidos. Rússia, China, França e Reino Unido aprovaram, né, deram o seu voto favorável à resolução brasileira apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, mas Estados Unidos vetaram essa resolução apresentada pelo Brasil. Portanto, seguiremos acompanhando qualquer notícia, qualquer informação sobre o que se passa lá no Conselho de Segurança da ONU, traremos aqui ao longo da nossa programação. 3h31, BMC Market vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estaremos novamente aqui trazendo mais informações, mais análises do mercado financeiro. Continue com a gente. PNC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Ion. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3h34, monitorando aqui essa alta de 0,7% no Ibovespa, 113.586 pontos. O Ibovespa tentando mais um dia voltar a operar no patamar positivo depois de 5 pregões consecutivos de queda. Saravalli, tem algumas questões aqui a respeito de algumas movimentações, porque hoje começa a temporada de resultados aqui. A gente está nessa expectativa já há um bom tempo. Desde quando terminou o mês de setembro, a gente fala, daqui a pouco vai começar a temporada de resultados, daqui a pouco a gente vai começar a falar dos números das empresas, daqui a pouco a gente vai começar a perceber e analisar também os impactos, né, da economia nas empresas, né? Quais são os desafios, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos. E hoje a gente tem uma série aí de empresas que vai divulgar seus resultados. 2, na verdade, indústrias Home, Neo Energia. Ao longo da semana tem Santander, tem WEG. WEG, inclusive, o Itaú BBA alertou os clientes, falou, olha, quem tem posição vendida é melhor desfazer dessas posições, porque o resultado talvez seja interessante de WEG, né, prevendo alguma movimentação. E a movimentação já veio hoje, né, já subindo ali
quase 3%, chegou a bater 3% de alta. Tem expectativas, Saravalli, quando a gente fala de resultado, muita gente já começa a se movimentar antes, né? Pô, talvez essa empresa já venha diante, né, do que a gente está vendo. As empresas podem vir melhor, pode vir pior, e os investidores fazendo essas movimentações. Tem gente que não gosta, né, de operar resultado, mas tem gente que gosta, então é aberto para todas as possibilidades. E eu acho que para um bom analista fundamentalista é quando a gente faz de fato a análise do que está acontecendo na companhia e do que pode acontecer ao longo do próximo trimestre, ao longo do próximo ano, ao longo dos próximos anos. É quando a companhia faz a reunião pública, faz o seu call de resultado, você entende não só projetos, investimentos, orçamento. Tem muita empresa que agora está passando por um momento de fazer seu orçamento para 2024, né? Mostrar, talvez agora, no final do ano, nos próximos dias, o seu guidance para 2024, expectativa, que são poucas empresas que divulgam. E eu concordo, sim, a VEG, usualmente, dois fatores, tá, pessoal? Usualmente, como é uma empresa que entrega um retorno sobre o capital empregado muito elevado historicamente, né? E de novo, acho que quem recebe um bom dividend yield é porque comprou VEG lá atrás, né? Historicamente é uma empresa hoje, se você comprar hoje, olhando para o curto prazo, você vai entender que é uma ação cara. Mas como historicamente é uma empresa que supera expectativas, que surpreende positivamente, não só em crescimento de receitas, mas principalmente em termos de rentabilidade através de margens, rentabilidade sobre o capital empregado, sobre todos os indicadores, e a gente teve uma série de notícias positivas, né, ao longo desse trimestre, os investidores sempre dão esse alerta. É melhor ficar comprado, né? É melhor não ficar vendido na VEG numa temporada de resultados. É lógico que depende do dia, depende do humor do mercado no dia, uma série de fatores, mas se a gente olhar historicamente, a companhia tem uma capacidade incrível de surpreender positivamente, uma capacidade de executar, entregar uma rentabilidade muito alta e as ações tendem historicamente a reagir positivamente. Tá? Neoenergia, acho que não tem nenhuma grande surpresa. Home, pelo contrário, a gente pode ter marginalmente alguma surpresa negativa, então ficaria... vamos ver, porque a Home é um antecessor, né, do apetite da atividade econômica, né, muito ligado à atividade industrial. Agora, principalmente em relação à VEG, como a VEG tem dezenas, centenas, milhares de produtos, né, distribuídos em diversos segmentos, diversas geografias, diversos países diferentes, é diferente, né? A Home é uma companhia que depende quase que única e exclusivamente de um humor interno em relação à produção industrial local. Então, acho que não tem comparação aqui VEG com Home e são empresas de tamanho, portes e setores diferentes. Mas, historicamente, a VEG tende a surpreender positivamente. Então, entre essas companhias, principalmente VEG, eu concordo com o Itaú, né? Se você está vendido, acreditando que o papel está muito caro, beleza, eu também concordo, mas também já concordo há 10 anos que o papel está caro, 10 anos o papel surpreende positivamente. Lógico, são números aqui não necessariamente, né, realistas, mas sim, há muito tempo a companhia surpreende positivamente, cresce mais do que o esperado, cresce com rentabilidade, né, e as ações vão reagindo a essa entrega. Porque na dúvida, imagina o seguinte, a gente não sabe, infelizmente, as últimas notícias exatas do conflito, a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã do conflito no Oriente Médio, a gente não sabe o que é a eleição na Argentina, né, e seus possíveis desdobramentos para a América Latina. Na dúvida, o que o investidor vai ter? Eu vou ter uma empresa que é líder de mercado, que entrega rentabilidade, que entrega pesquisa e desenvolvimento, que entrega inovação, entrega crescimento de receita, entrega surpresa e as ações sobem, que é a VEG, no longo prazo, né? Eu não estou falando nessa semana, estou falando nesse mês, estou falando nos últimos 10, 20 anos. Esse tem sido o histórico. Por isso que todo trimestre o analista vem e fala, é melhor não ficar vendido em VEG, né? Historicamente a companhia surpreende positivamente e a companhia está sempre fazendo investimentos necessários também para diluir custos, ser mais eficiente, né? Aumentar a produtividade. Isso traduz também em expansão de margem, que talvez o analista só vai capturar a hora que chegar o balanço e falar, realmente a companhia está entregando uma boa expansão de margem. Tá? Então esse é o recado, pelo menos entre essas três. Quem quer, VEG, Neoenergia, Home, tem depois Santander, a gente tem na sequência também, Santander, Vale, né? Tem umas outras ações. Mas eu vou ver se eu trago aqui para vocês ao longo da semana, não sei, né?
do comportamento do Felipe, mas eu trago aqui talvez mais tardar na sexta-feira algumas prévias, né, de resultados aqui de expectativas, mas eu reforço aqui, pessoal, se tem um setor, principalmente as juniors, se tem um setor que vai entregar um crescimento muito forte da geração de caixa, até porque teve expansão de produção, novos campos sendo absorvidos, novos ativos sendo absorvidos, em relação ao trimestre, é difícil, porque a gente não tem como comparar a mesma base, né? Então, se a companhia tiver um poço novo, tiver uma exploração nova, um ativo novo, você acaba comparando, colocando isso na conta. Mas por vários motivos, o setor de petróleo deve ser um destaque positivo. Até a gente está falando Cosan e setor de açúcar, o açúcar está muito bem, expectativa muito forte para preço de açúcar. É lógico para você entender um pouco do equilíbrio entre açúcar e etanol, mas é outro setor também que merece destaque e vem hoje, particularmente, sendo uma das grandes altas, se destacando entre as altas as maiores ações do setor de açúcar e etanol. Tá? Mas depois eu passo aqui um pouquinho dos números, do que esperar. Tem outra empresa também que eu lembrei, Klabin, né? A gente pode trazer Klabin também, que costuma ser uma das primeiras, uma das vanguardistas na temporada de balanço. Né? Traremos, Marcos Saravalli, em breve. Ao longo da semana tem muita coisa para a gente falar, mas tem uma outra notícia que eu queria repercutir com você sobre Metal Leve, MAHLE Metal Leve, que fez 2 movimentos distintos praticamente de uma só vez. Anunciou um follow-on, né, uma possibilidade de captar 950 milhões de reais, ao mesmo tempo, e condicionado a esse follow-on, uma distribuição de dividendos no valor de aproximadamente 710 milhões. Saravalli, acho que o mercado não entendeu muito bem qual que é essa movimentação da companhia, captar recurso para distribuir para os acionistas. A gente pode falar algo em relação a algum conflito de interesse, alguma questão de governança? Tem muita gente se questionando desse movimento. Mas o fato é que Metal Leve está subindo hoje, hein? Subindo bem. Já subiu mais de 7%, agora 6,70%. Até depois de agradecer o pessoal do time da produção aqui da BMC também, News, que eu falei, eu vou gravar um vídeo sobre Metal Leve, né? Nas redes sociais, enfim, para explicar o que está acontecendo. Mas a gente já explica aqui, depois eu pego com a produção um corte. Vamos lá. E já explico, mas basicamente o que é? A companhia, a Leve, ela é uma empresa controlada por um grupo alemão, né? MAHLE. Depois a gente pode discutir quem que é esse grupo, enfim, mas é um grupo internacional. E, historicamente, a Leve é uma companhia que faz muita pesquisa e desenvolvimento no setor automobilístico aqui no Brasil. Depois a gente pode questionar, não acho que seja esse ponto, mas questionar, porque a companhia está ainda muito ligada, dependente aos motores a combustão. Mas tem uma vida longa ainda, o professor não vai amanhã acabar o motor a combustão. E até por isso a companhia pesquisa muito produtividade, mercado de carros leves, pesados, enfim, todos os segmentos. Né? A companhia tem muita pesquisa, isso é claro. Né? E por ter uma estrutura de capital muito confortável, historicamente, até como a gente diz, o dividend yield do ano corrente, ele sempre foi muito bom, muito expressivo. E é uma companhia que entrega bons dividendos. Então, você pega as carteiras de dividendos, sempre a gente tem a Leve 3 fazendo parte das carteiras de dividendos. Tá? O que aconteceu? A companhia simplesmente anunciou um follow-on, uma oferta subsequente de ações, e o mercado entendeu que isso seria o acionista controlador, sinalizando que tem acontecido em várias empresas, né? Sinalizando que a ação esteja cara. Que de fato a MAHLE Metal Leve poderia estar cara, estar barata, enfim, é sempre uma análise muito individual. Mas historicamente a Leve também sempre foi negociada a múltiplos relativamente um pouco mais alto que alguns outros pares listados em bolsa. Né? Então o mercado entendeu de uma forma muito negativa que o investidor controlador gostaria de vender as suas ações, até para fazer caixa, enfim, lá fora. Né? Talvez a Alemanha tenha outros desafios nesse momento. E a ideia, o mercado bateu muito forte. Né? Começou a ter especulação em relação a outros temas, que nunca foi confirmado em relação à contabilidade. O de fato é que as ações caíram muito forte. Ontem à noite, a companhia veio com um novo comunicado apresentando detalhes sobre essa oferta. Basicamente, a oferta acontece de uma forma primária e secundária. Os detalhes acontecem ao longo desses próximos dias.
mas a companhia também já vai aprovar, né, concomitantemente, né, juntamente a essa oferta, uma farta distribuição de dividendos. Qual que é o tamanho dessa distribuição, Saravalli? Ela passa de R$ 5,5 por ação. Se a ação está R$ 40, não precisa fazer muita conta. É um belíssimo dividendo, né? Então, as ações, o mercado entendeu, ok, a gente tem uma oferta primária para ajudar nessa distribuição de dividendos, ao mesmo tempo a gente ajuda aqui o controlador fazendo uma parte secundária também que ganha liquidez, né? E a gente, de certa forma, pulveriza, as ações ficam mais líquidas. Então, atende, acho que a todos, o controlador, minoritário, o acionista de dividendo, que somos nós aqui. E, de novo, pessoal, depois eu confirmo essas datas, mas fala em memória, dia 3 é a data X para receber esses dividendos. Tá? Só para você ficar atento, porque os valores da oferta, eles dependem dessa distribuição. Como a data X é uma data de corte, né? Você acorda já descontado esse dividendo, o valor da oferta ele é subsequente a essa distribuição. Então, a gente precisa entender que data que é, mas dia 3, né? Então, de novo, se você é investidor e quer receber mais de R$ 5,50 por ação, você tem tempo ainda, é isso que talvez depois eu vou pedir a solicitação aqui para a BMC, mas a gente já passa esse recado para vocês, tá bom? Então, para mim, não muda, a companhia continua sendo uma companhia que investe muito em pesquisa, em desenvolvimento, né? Está na vanguarda dos seus investimentos automobilísticos, né? Tem toda essa discussão em relação à transição energética, mas acho que não é um assunto de curto prazo, não é isso que vai mudar os resultados de hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. A companhia precisa se preparar, estar atento, e acredito que estejam realmente de fato, né? Mas o curto prazo foi esse anúncio, desse aumento de capital, na verdade dessa oferta, que trouxe essa pressão, essa sinalização que o mercado entendeu como uma notícia errada, né? Uma notícia ruim, e agora, de certa forma, o comunicado agradando melhor os investidores, tá? Então, qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida, depois sempre deixo também as minhas redes sociais privadas, particulares, qualquer discussão adicional, mas basicamente isso. Uma ação menor, fora do radar. O setor automobilístico é bem representado na Bolsa, temos várias ações, né? Mas, de certa forma, são empresas menores, né? Menos conhecidas para o investidor de bolsa, mas são empresas muito conhecidas no seu mercado, né? Então, a Malha Metal Leve ela é líder no seu mercado em diversos segmentos, ali muito ligado aos motores de combustão, filtro, particularmente. A gente tem a Randon, a gente tem a Marco Polo, a gente tem a IOSP, a gente tem a Tupi, temos uma representação muito grande do setor automobilístico, né? Como aqui no Brasil, de certa forma, a gente tem montadoras, né, listadas, mas a gente tem autopeças muito bem representadas aqui na B3, né? Ô Saravalli, tem a preocupação das condições não serem aceitas e o dividendo ir embora, né? Mas aí quem está olhando para esse dividendo aí de mais de 10%, pode ficar na mão, né? Tem que tomar cuidado. É sempre um risco do acionista, né? Faz parte do risco de ser investidor em qualquer negócio, né? Mas, Marco, vai receber esse dividendo? Vai não receber? Não, pessoal. São condições, né, concomitantes, são condições que uma depende da outra. Então, talvez não aprovando o dividendo, talvez não aprove a oferta. Talvez não aprovando a oferta, talvez não aprove o dividendo. Então, são condições que precisam coexistirem para elas acontecerem, tá? Então, não tem ambiente para essa oferta? Não tem ambiente, pelo menos para essa distribuição. A companhia pode optar por outra distribuição, adiar, outro volume, enfim. Mas essas são as principais informações desse último comunicado, foi publicado ontem à noite, o que faz as ações subirem em cerca de 6% nesse exato momento, tá? Está precificando tudo? Eu acho que não. Não é essa conta para fazer. Por quê, pessoal? Vamos fazer uma conta seguinte junto. As ações sobem para R$50, se valorizam muito. Você vai receber possivelmente R$5,50. Ainda é um belíssimo dividend yield para uma distribuição. Então é difícil você entender aqui o quanto está sendo precificado, né? Mas o mercado já, pelo menos, reduzindo um pouco aquele desconto excessivo que deu, né, recentemente quando anunciou no primeiro momento a oferta, né, a intenção de fazer a oferta. E a gente até comentou, né, fazer a oferta sem falar exatamente para quê, né? Vou fazer a oferta. Vou fazer uma oferta. Eu lembro que a gente comentou aqui, você falando, poxa, talvez sondou, né, os bancos para articular a oferta e aí preferiu fazer o comunicado ao mercado sem especificar exatamente,
O mercado não gostou, bateu forte. Sabe quanto que caiu naquele pregão, Saravalli? 15,49%. Foi bastante forte a pancada que tomou. E ainda, para quem gosta das contas, a gente está longe das máximas, né? Para voltar no gap, falta... Para fechar aquele gap, né? Que abriu em gap e tudo mais. Já contando com a alta de hoje. Já contando com a alta de hoje, falta 15,5%. Então, ainda para fechar naquele patamar lá, pré-anúncio do follow-on, já ainda faltam uns 15% na empresa. Só toma cuidado que a gente vai fazer os ajustes dos dividendos, né? Tudo mais constante dia 3, né? Então, dia 3. Tem que depois pegar essa ação, depois descontar, descontinuar aí R$ 5,50. Era isso que eu ia falar. Provavelmente na semana que vem a gente vai saber se vão pagar ou não vão pagar esse dividendo, se está de pé ou não está de pé esse follow-on / dividendos. Exatamente. E aí você, investidor, também cabe a uma decisão, né? Eu acho que é importante olhar para curto prazo, lógico. Quem não quer receber 10%, 12% de dividendo de uma vez só? Todo mundo quer, todo mundo gosta. E a ação está falando isso hoje, né? O investidor gosta desse dividendo. Sim. Mas também a gente precisa entender, pessoal, se tiver uma piora no mercado, se essas ações depois começarem realmente a se desvalorizarem, cabe diversos cenários aqui, né? É possível a gente encontrar vários cenários diferentes. A princípio, eu acho que se você é investidor de dividendos, sempre conheceu a empresa, ou é acionista, ou já teve ação, conhece o que ela faz, conhece, enfim, todo o seu potencial, o seu fundamento, vale a pena, acho que, deixar no radar, né? E o mercado está querendo dizer isso hoje, né? Vou reduzir um pouco esse desconto, talvez aquele 15% de queda tenha sido exagerado, vamos deixar no radar. É isso que eu tenho passado para todo mundo, tá bom? Pode ser uma oportunidade, sim, principalmente com essa, de certa forma, essa melhor redação, né, em relação a essa oferta da subsequente aqui da Lab 3. Vamos aguardar os próximos passos. E é breve, são capítulos. São próximos passos rápidos, né? Sim, em breve. Semana que vem estamos aí. Depois, passou Super Quarta, a gente já sabe. Valeu, Saravalli. Deixe suas considerações finais nessa terça-feira, 24 de outubro, Saravalli. Com tantos assuntos na pauta, no radar, qual o destaque e o recado derradeiro dessa terça-feira? Bom, acho que é importante agora começar, a gente, lógico, todas as notícias são super relevantes, mas para você que está na posição em ações, no seu profit, nos acompanhando, olhar para essa temporada de resultados, né? Hoje eu vou deixar o lado negativo, o alerta que eu queria deixar para vocês. Tome muito cuidado com ações, empresas que estão alavancadas, que estão muito endividadas, que estão ainda com custo de capital muito alto. Por que isso? Porque ainda a gente pode ver empresas entregando prejuízo, tá? Tem empresa que está entregando 100 milhões de EBIT do lado operacional, está entregando 100 milhões de despesa financeira, ou seja, o lucro não sobra nada no final do dia. Então essa é a minha preocupação. Como o mercado pode reagir? Como a gente viu no segundo trimestre, algumas ações sofrendo bastante, e não é por conta do operacional. Marco, não mudou o fundamento. A gente olha sempre o que é fundamento. É o lado operacional? Sim. A gente sempre, a empresa está gerando receita, está gerando margens, ok. Mas e o financeiro? E o custo de capital caiu, mas ainda está muito alto no Brasil. Então esse recado. E olhe também para aquelas empresas que possam ter alguma surpresa positiva. Setor financeiro, né? A gente tem aí Nubank, Inter, BTG, a gente tem vários bancos, setor de petróleo. Eu vou trazendo aqui ao longo da semana algumas novidades aí do que pode ser surpresa positiva nessa temporada de balanços, tá bom? Mas o que evitar? Evita empresa alavancada, muito endividada. Ainda a gente pode ter surpresas negativas na linha final por conta dessa despesa financeira. E o mercado, como soberano que é, pode bater nessas empresas depois de visualizar essa última linha, visualizar o que está acontecendo. Talvez não sejam bons dias para essas companhias após os resultados. Valeu, Saravalli. Uma ótima tarde. Vamos ficando por aqui. Nos vemos amanhã. Amanhã estaremos juntos novamente a partir das 2h30 da tarde.
É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, mas antes, lembrando você, né? A BMC sempre tem esse lado também educacional, de proporcionar educação financeira, proporcionar educação de qualidade aqui para vocês que estão nos acompanhando. Lembrando vocês que a gente tem o nosso BMC Class, vários módulos falando sobre educação financeira, falando sobre análise de ativos, falando a respeito, para você entender um pouco mais profundamente sobre o mercado financeiro e todos os seus nuances, né? Todas as questões que envolvem aí o mercado financeiro. Lembrando, BMC Class você acessa no nosso portal bmcnews.com.br. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã a partir das 2h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Forte abraço, tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa.